Salve, povo! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando vocês algumas coisas, né, Misael? O Misael está aqui comigo, também vai me ajudar. Tem que lembrar vocês que tem que dar o peteleco no positivo, não pode esquecer. Não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, também ativar todas as notificações e o sininho, né? Não esqueçam de ativar o sininho. E hoje a gente está inaugurando uma nova fase do Ibra, que é assim, a gente pega o nosso convidado, prende ele dentro da televisão e conversa com ele diretamente da televisão. O nosso convidado de hoje é o Kleiner Caverna, tudo bom? Tudo bom, Sidney? Tudo ótimo. Beleza. Seja bem-vindo, Kleiner. Obrigado. Beleza. Estou adorando. Ah, bacana. Vou falar do nosso patrocinador, que é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. Tem o livro científico do Ibra. E a gente encontra a Editora Vilese em 2 locais. Quais locais, Misael? Vamos lá. Pessoal, primeiro deles, na loja do Ibra. Então, é www.ibravet.com.br/loja do Ibra. Então, vocês vão conseguir lá. E o segundo lugar é na Amazon.com. Claro que a gente está lá também. Vocês podem entrar na Amazon.com e achar todos os nossos acervos de livros lá. Inclusive, na Amazon você encontra os e-books, vários e-books, diversos e-books que estão lá na Amazon também. Vamos conversar então com o Kleiner Caverna, né? Eu queria começar pedindo para você dar a tua ficha para a gente. Falar o que você faz, dar uma geral para o pessoal, o que você faz. Claro, eu sou professor, né? Sou professor de artes já há 20 anos. Aliás, esse ano completa 20 anos de carreira já profissional, né? Então, eu trabalho dentro de um universo e de um espectro muito amplo das artes, né? A arte em si é muito ampla, né? Então, eu sou um desenhista de infância, assim, já desde a infância eu procurava o desenho, a pintura. Na universidade isso se despertou ainda mais, mas eu tive algumas influências na universidade muito interessantes, como, por exemplo, o Pedro Paulo Rocha, filho do Glauber Rocha, que me levou para um universo muito interessante do audiovisual como um todo. Então, eu comecei a atuar, né? Fiz algumas peças de teatro para Mapa Cultural em Bauru, para o Sesc de Bauru, e comecei a escrever roteiro e fazer audiovisual. E isso, quando eu volto para a minha cidade, começo a dar aula de artes, foi muito importante, porque eu percebi que todos os professores de arte não tinham essa vertente mais tecnológica. E é aí que eu estou me inserindo durante todos esses anos de carreira, né? Procurando o cinema, procurando o videoclipe, procurando a fotografia, que para mim é, assim, essencial, né? Você trabalha também com fotografia, então? Exatamente, tá. Exatamente. Já fiz muito casamento, já fiz muito esse tipo de trabalho profissional, agora eu estou mais no universo das oficinas, das palestras e tudo mais. Ah, legal. E que câmera que você trabalha? Que tipo de câmera? Legal, eu trabalho com uma 7D e uma SL3. A 7D é uma câmera profissional e a SL3 é uma câmera de entrada da Canon, mas que tem alguns recursos muito fantásticos para vídeo, né? Então, são 2 câmeras legaisinhas, assim, para você ter em casa. E dá para fazer astrofotografia também? Dá, super. Elas têm as duas, né? Tem uma função chamada bulb, que é uma função onde você consegue colocar até 1 minuto para você conseguir fazer essas fotos que a gente também chama de light painting, né? Pintando com a luz. É bastante interessante isso. Eu vi que o pessoal usa para fotografar cometa, que a gente não vê o cometa muitas vezes, mas aí você fotografa onde acha que ele está e na fotografia você vê, né? Exatamente, umas coisas malucas. Incrível. Como a fotografia consegue ampliar os nossos sentidos, né? Disso que a gente está falando aqui. Sim. E como evoluiu também, né? Eu acho que você, em 20 anos, né, de trajetória, como
o nível, né, da mudança que houve, né, de anos atrás para agora, né, a ferramenta também, né, os equipamentos que tem hoje em dia é absurdo, né, a capacidade que tem, né? Justamente, isso é bastante importante, viu? Porque há 20 anos atrás, falar de fazer curta-metragem, média-metragem, videoclipe, fotografia em sala de aula, numa época que o celular, né, não era o que é hoje, ou nem existia ainda, era uma coisa muito difícil, assim, né? A própria escola não tinha uma estrutura para subsidiar, para conseguir dar, né, alguma coisa para você executar esse tipo de tarefa. Eu cheguei a fazer vídeo dos meus pacientes com Palm Top. Você lembra desse negócio chamado... É o precursor do smartphone, né? Só faltava colocar o chip nele. Mas aquele filme, assim, que você tinha mais pixel do que animal lá, que eu filmava o animal, né? Tinha mais pixel do que animal. Mas funcionava. Na época a gente achava o máximo, né? Não, e hoje como pode, né? Olha como evoluiu. E hoje no celular você tem celulares que tem câmeras extraordinárias, né? Sim. Eu não sei nem se hoje, Caverna, você pode dizer aí pra gente, se o celular chega a substituir algumas câmeras, né? Em nível de detalhes, de profissionalismo, assim. Ou se não, se ainda mesmo assim as câmeras, sei lá, por conta de obturadores, lente, as opções que tem, se ainda é realmente utilizada. Israel, essa pergunta é fantástica, cara. E dá pra gente um leque de coisas pra gente falar, né? Inclusive, essa questão está no curso de fotografia que a gente vai iniciar no Ibra. Assim, tem muita gente trabalhando com celular. Muita gente, né? Muitos profissionais fazendo cinema com celular. Então o celular virou assim, ele tem uma utilidade muito grande, o espectro dele de atuação é gigantesca, né? Porque você pode fazer foto, você pode fazer vídeo, você pode fazer PDF, você pode fazer ligação, você pode fazer uma porção de coisas. É bem versátil, né? Muito versátil. E os celulares mais recentes, eles estão cada vez melhores na sua resolução e na sua capacidade. Mas eu sempre digo o seguinte, cara, é muito importante você pensar que aquilo que produz a imagem, né, é aquilo que é responsável pela qualidade. Mas o que produz a imagem? Olha só, o sensor é fundamental para produzir uma imagem, né? O sensor é fundamental. O que é o sensor? Ele fica dentro da câmera e é ele que recebe toda a luz. Mas ele recebe a luz por onde? Ele recebe a luz pelas lentes. Então, se você tiver uma lente de plástico, se você tiver uma lente pequenininha, que não foi bem lapidada, polida, enfim, isso tudo vai acabar prejudicando a qualidade da sua imagem. Né? Então, existem os tamanhos dos sensores, existem a qualidade das empresas que fazem as lentes, né? O celular não chegou lá ainda a superar uma câmera profissional, por exemplo, DSLR ou SLR, das digitais, para fazer imagem ainda, né? Mas ela está muito próxima. Eu acredito que a evolução do celular está sendo mais rápida do que a evolução das DSLR, né? Interessante. Porque o que eu tenho visto é que as câmeras nos celulares elas estão cada vez maiores e com mais lente, cada lente dedicada a uma coisa, né? Então, por exemplo, você pega o meu tem 4 lentes, cada uma dedicada a uma coisa. O iPhone 15 também acho que tem, também. né? Cada uma dedicada a uma coisa. Então, você consegue fazer foto macro, você faz todo que é tipo de foto, né? E para quem é amador, por exemplo, eu que sou amador, eu coloco no automático. Então eu vou lá e tiro foto no automático. E eu tenho notado o tratamento pós, né? E faz na tua cara mesmo. Né? Você tira a foto, aí você vê a imagem ficar melhor. Né? Quer dizer, o algoritmo, o software, né, que faz esse tratamento está cada vez evoluindo mais. A única ressalva que eu tenho é que algumas fotos estão ficando muito artificiais. Não sei se você nota isso de celular. Por exemplo, eu vi uma propaganda da Samsung ensinando você a tirar fotos com o celular. E aí coloca uma foto de uma cachoeira antes e uma foto com quem sabe tirar.
Aí eu tive que escrever, eu tive que colocar, olha, eu prefiro a primeira, porque a primeira é como o meu olho vê. Essa segunda eu não enxergo desse jeito, a cachoeira. Né? Então... Fica artificial, fica né? muito artificial. Eu não isso sei. É verdade. E o que você ensina não é isso, né? O que você ensina é usar não o modo automático, claro, né? Olha só, isso é bastante interessante. Eu fiz um curso no Michigan State University que mudou a minha concepção sobre o modo automático, entende? O modo Pro, né, o modo manual, é o modo que eu uso. Particularmente, é o que eu uso, é o que eu mais ensino, né? E é aquele que te dá a base, se você está no celular, para fazer um update, né, um upgrade para as DSLR, para câmeras mais profissionais, onde você vai, de fato, entender o que é ISO, o que é obturador, o que é diafragma, e isso não serve só para fotografia, isso também serve para o audiovisual, mas o automático, em algumas situações, Sidney, ele te dá uma velocidade muito grande. Porque você imagina que no manual, você a todo momento, a toda mudança de iluminação, de ambiente, então quem está iniciando agora, por exemplo, deve entender que você está fazendo fotos, por exemplo, na sala do aniversário que está rolando aí, na casa do seu primo, da sua prima, do seu tio, do seu pai, enfim. Você saindo da sala, você regulou tudo, né? Regulou tudo para a sala, bonitinho. Saiu da sala, tá? E você saiu da sala porque está acontecendo uma coisa fantástica lá fora. Aí você começa a fotografar, assim. Você começa, aí você descobre, a hora que você vai ver as fotos, que você estava com o setup lá de dentro. Sim. Que é um lugar mais escuro. Aí fica e tudo as claro. fotos lá fora começam a sair claras demais, entende? É óbvio que a gente não instrui a pessoa a usar o automático toda hora, porque isso não vai trazer um benefício nem a curto prazo, nem a longo prazo, né? Mas o automático, ele é importante para que você entenda, muitas vezes, o seu equipamento, né? Mas que você, no início, não cometa tantos erros. Tá certo? Ele é importante, a gente não deve ter medo de usar o automático. Mas eu acho que você falou muito dos filtros, né? As câmeras, elas conseguem, os celulares, né? Uma coisa que não tem na DSLR. Elas conseguem fazer uma alteração da imagem pré-foto. Antes da foto ser batida, você já consegue alterar todos os filtros, agregar coisas, e aí você bate a foto. É dessa artificialidade que a gente está falando. Mas eu, como artista, também sou uma pessoa que tento desvendar, e é interessante para mim esse universo dessa artificialidade, né? Às vezes, justamente o que a gente está procurando é algo diferente da nossa realidade, né? Agora, uma coisa interessante, vou até aproveitar esse gancho que você falou com o que o Sidney estava comentando. Primeiro, uma pergunta, né? O que é melhor, um filtro ou uma boa regulagem na câmera? Por quê? Porque às vezes você vê, né, esse lance de deixar ela artificial, fica muito perceptível, e aí você vê com o filtro, né, isso no Instagram, né, até nas próprias câmeras mesmo do celular você consegue identificar. E aí destoa realmente da realidade, fica perceptível. Mas, dependendo dos ajustes que o próprio software mesmo faz, ele fica, acho que, entre o totalmente artificial de uma forma artística, né, e o totalmente real. Então ele fica meio, assim, fica artificial, mas de uma forma assim, pô, o cara editou demais essa imagem. E quando você vê um filtro, por exemplo, que é algo mais artístico, eu enquadro dessa forma, né? Você fala, pô, não, ficou legal esse efeito que o cara deu, ficou bacana, ficou interessante. Eu não sei se faz sentido essa analogia aí, ou o que é melhor fazer, na sua opinião. Não, faz super. Eu acho que sempre a gente tem que tratar do objetivo das pessoas, né? A gente tá vivendo numa sociedade em que o Instagram, Facebook, eles refletem muito o nosso comportamento. As pessoas querem se adequar a isso. Aí entra o papel dos filtros, né? A gente quer mostrar a realidade mais interessante do que ela é, mais é uma hiperexposição, e por isso é um hiperrealismo, né? Vamos dizer assim. Mas se o seu objetivo é aprender a tirar foto,
eu acho que você tem que optar mais pelo realismo, né? Você tem que ir para o caminho do realismo, você tem que ir pelo caminho dos modos manuais, dos modos Pro. Você tem que começar a entender o que são, né? Quais são os recursos que trabalham com a iluminação na sua câmera, o que é ISO, o que é obturador, o que é diafragma, né? O que é um histograma, o que é um fotômetro. Todos esses recursos vão ajudar você a entender e a melhorar ainda mais para você, num segundo momento, porque hoje você pode fazer isso pré ou pós, né? Num segundo momento, você pode utilizar essa fotografia com mais filtros, enfim, aí fica ao critério de cada um, mas eu acho que é bem isso mesmo, né? O importante é entender os conceitos básicos da fotografia. Enquanto você estava falando, eu estava quase entendendo tudo. Quando você falou histograma, aí deu bug. aí bugou tudo, não tem jeito. Né? Mas isso eu vou aprender no curso que você vai dar. Você faz no curso, eu vou aproveitar. Exato. Eu até tenho uma história, eu contei num podcast aqui que é interessante. Eu estava num restaurante, estava eu, minha esposa e minha filha. Aí minha filha pegou o celular da minha esposa e tirou uma foto minha. Na hora que eu olhei, eu estava 10 anos mais novo. Estava no automático. Eu não achei ruim. Mas é mentira, né? É mentira. Eu olhei assim e falei, eu não sou esse cara, tô muito novo aqui. Isso daí faz 10 anos, assim, né? Então, como você falou, o Instagram, o Facebook, o pessoal quer muito parecer mais novo, não quer que apareça uma ruga, uma espinha, alguma coisa assim. Então, o automático ele já está fazendo isso daí. E está fazendo artificial, né? Então, você quer tirar uma foto realista, vai ter que ser no modo Pro, né? Não tem jeito. Com certeza. O modo Pro é muito importante, né? E outra coisa também, outra história interessante, que é... Eu lembro, faz muitos anos que eu tenho Samsung, né? E quando eu ia fazer uma selfie, eu já tenho nariz grande, piesco, né? Italiano, já tenho nariz de romano. Quando eu fazia a selfie, então, aí saía com o nariz, sei lá, do Garibaldo, né? Um negócio enorme. E aí depois a Samsung corrigiu, e o que eles alegaram é que como eles faziam para os coreanos, eles aumentavam o nariz do coreano. Olha que coisa, para ficar mais ocidental. Aí com o ocidental ia tirar foto, danava tudo, né? Então, aí ficava, agora não, agora melhorou. Mas você pega, sei lá, até o S8, era assim. Você ia fazer uma selfie, um narigão assim lá na frente. Então, mas fica uma reflexão para a gente fazer aí, né? Será que, por exemplo, o curso ele tem também uma pontinha, né? Um estudo, embora pequeno, de história da arte, Sidney. A gente vai trazer a história da arte para ver o que ela pode contribuir para o nosso aprendizado na fotografia. Então, eu faço uma reflexão aqui, convido vocês todos a uma reflexão. Será que esse impulso de melhorar a nossa imagem, de nos mostrar cada vez melhor, isso já não existia? Será que os retratos que a gente vê durante toda a Idade Média, o Renascimento principalmente, o Barroco, o Neoclassicismo, tem alguns retratos do Jacques-Louis David, de Napoleão, por exemplo, que mostra o cara gigantesco, forte, no cavalo, e era baixinho. O oposto à realidade, né? Esse era um filtro neoclássico. Um filtro no pincel. Fazia um filtro no pincel. Que barato. Porque ele era baixinho, magrinho, fraco, né? Aí o cara é gigantesco. É meio esquisito mesmo, né? É meio estranho. E por falar em pincel, eu dei uma olhada no teu Instagram, porque eu não te conhecia. Quem te conhece bastante é o César, né? Que é meu sócio aqui. E aí eu fui olhar, você desenha pra caramba, né? Você faz um negócio até, desculpa, mas eu morri de inveja, tá? O negócio. Não, que isso. Mas obrigado. Não, porque eu não sei desenhar. Eu sempre falo aqui, duas coisas que nunca peça para mim que vai ficar ruim. É para cantar e desenhar. Esquece, né? Então, e cozinhar também, 3 coisas. Então, assim, fala um pouco desse teu lado, assim, de desenhista, de artista. Olha, eu fui agraciado, assim, acho que tive uma coisa muito legal, assim, na minha vida, de ter nascido numa família que pôde
me proporcionar uma experiência bem ampla, assim, né? Como eu falei, né? Eu sou desenhista de infância. Eu lembro de uma vez que eu desenhei a minha tia e ela começou a chorar. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, assim. Desenhei ela de observação, né? E aí, daquele ponto em diante, assim, a família começou a perceber que tinha algo diferente ali, né? Meu pai é músico, né? Então, em casa, a gente sempre ouvia ele tocar. De uma forma ou de outra, a arte estava ali com a gente, essa coisa de experienciar, de vivenciar questões artísticas, ela sempre existiu, né? Então, assim, cara, eu sempre desenhei muito e eu sou gago, né, Sidney? Eu sou uma pessoa gaga. Como assim? Nem percebeu aqui. Eu me concentro muito aqui para não gaguejar, mas em aula, por exemplo, é fato, eu gaguejo mais, né? Quando a gente está mais tenso, gaguejo. Então, na adolescência, isso era insuportável. Eu não conseguia falar, às vezes, uma palavra, né? E a minha forma de me comunicar com o mundo, com as pessoas, tal, era pelo desenho, né? Eu falava e as pessoas riam da minha cara. Quando eu desenhava, as pessoas se conectavam comigo de uma outra forma. Então, o meu mundo interior sempre foi maior que o mundo exterior, até porque esse bullying, né, do gago era muito frequente, era muito forte, assim, e o desenho aproximava as pessoas. Eu, inclusive, dava flores para as meninas que eu gostava, desenhadas e não vivas, retiradas, cortadas da planta, né? Cara, é interessante. Aí conquista isso, na hora, né? Algo diferente, né? Fala assim, uma flor desenhada, né? Flor desenhada. Ainda mais ele, que é um artista, né? Porque os desenhos dele são sensacionais. Não, e mulher, ela se liga muito nisso. Por exemplo, ele perdeu tempo desenhando pra mim, tava pensando em mim. Não foi na floricultura, comprou uma rosa e me deu. É diferente, né? Você foi bom. E é engraçado isso, porque eu vou até comentar, Caverna, você comentou de ser gago e realmente não parece, né? De gaguejar. Nós temos um professor também que faz desenho, né? E ele faz desenho em animais, ele é veterinário, né? E ele faz desenho nos cavalos, ele trabalha com equinos. E ele também, acompanhei um pouco da história dele, que ele me contou, enfim. E ele também, ele era gago, né? Quando ele era mais novo. E aí ele se especializou no desenho. Porque aí ele começou a ver que ele não sei se se acaba se desenvolvendo, né? Mais, se acaba chamando a sua atenção para um outro viés, né? Mas, cara, é incrível. Igual você, assim, é um desenho excepcional. Excepcional. Você olha assim, você fala, não acredito, o cara é um artista mesmo. E hoje fala bem também, assim como você, fala super bem. Se vocês não comentassem, a gente aqui não ia nem perceber. Não mesmo. Mas você vê que talvez o nosso cérebro, né, talvez conduza de uma outra forma e deixa essa parte aí muito mais incrível, né? Porque o desenho que vocês fazem é sensacional, é espetacular. Legal, quero conhecê-lo, sim. Legal, ele desenha, por exemplo, ele desenha no cavalo, ele desenha os músculos, osso, para o aluno saber onde que está cada um, né? Inclusive tem uma história engraçada dele, que eu estava dando aula, ele era nosso aluno na época, e eu estava dando aula para ele e uma aluna fez uma pergunta muito engraçada. Uma pergunta nada a ver, muito engraçada. Aí eu vi que ele estava rabiscando um negócio ali. No final da aula ele veio, professor, um presente. Aí era eu na situação que a aluna tinha perguntado, assim. E pega os detalhes até, porque assim, como tem um pouco cabelo aqui, o cabelo fica meio em pé. Aí tá os cabelinhos em pé. Você vê, é uma caricatura mesmo que ele fez, mas eu me enxergo lá. Eu olho aquela caricatura e me enxergo. Depois eu mostro para vocês. Aqui eu não posso mostrar aqui. Mas eu mostro. Mas legal, é bem bacana. E eu tenho até hoje esse desenho. Eu guardei com todo carinho. É bem bacana. Legal. E você dá aula de desenho também? Então, é isso, né? A gente vai se aprimorando. O desenho já era uma facilidade para mim, né? E em sala de aula, eu acho que é uma das áreas mais requisitadas, né? Todo adolescente, mais crianças, né? Querem aprender a desenhar, querem desenhar aquele personagem que gosta, né?
Então é legal trazer os melhores lápis, entender que a borracha também pode fazer parte do desenho. A borracha não apaga só, ela desenha também. Mas, ultimamente, de uns 5 anos para cá, um pouco antes da pandemia, inclusive, eu trouxe um elemento que, para mim, veio já desde 2010, por aí, que é o desenho digital. Né? O desenho digital na pandemia, ele evoluiu bastante, porque como as aulas passaram a ser virtuais mesmo, né? Ficou interessantíssimo achar aplicativos, softwares no computador que possam ajudar as pessoas a aprimorar essa área, né? A gente tem que entender também, Sidney, que o desenho é uma coordenação motora fina. Sim. E coordenação motora fina, ela não está ligada só com o ato, com o gesto de desenhar. Ela está trabalhando no cérebro. Você está aprimorando alguma coisa ali, você está evoluindo alguma coisa ali, algumas conexões que o cérebro faz, né? Coordenação motora fina é extremamente importante. Mesmo que você perceba, né, que a sua habilidade para o desenho não é tão grande assim, é legal que a pessoa exercite, que faça um rostinho, assim como é legal fotografar, assim como é legal tocar um instrumento, mesmo sem ser alguém que vai ser um gênio, porque as pessoas querem isso, né? As pessoas querem fotografar para serem os melhores. E não é, a gente tem que fotografar, pintar, desenhar, esculpir para evoluir a nossa percepção, né? Para evoluir esse elemento é um ativo, Sidney, é um ativo tão seu, né? Nenhum curso vai te dar essa experiência viva de fotografar, de desenhar, de esculpir, de estar presente na situação, né? E fazer aquilo. Isso tem outras conexões, isso forma um outro tipo de pessoa. Entendi. Mas, por exemplo, para desenhar, que nem você desenhou sua tia, ou desenhar mesmo, por exemplo, se você pensar agora num desenho, no rosto de alguém, você desenha. Tem que ter uma memória fotográfica, não tem? Porque eu tenho muita dificuldade nisso. Eu tenho muita dificuldade. Eu não... se pegar, por exemplo, eu tô com o Misael aqui do meu lado. Se falar para mim, o nariz dele é grande ou pequeno, como que é a boca? Se for fazer um retrato falado, não vai sair o Misael. Eu não consigo. Agora, a voz, ele pode me ligar, ele não precisa falar nada. Ele fala oi, Sidney, eu já sei quem é. É uma coisa muito estranha. Agora, imagem, para mim... assim, né? E talvez seja isso que por isso que eu tenho tanta dificuldade também em desenhar. Claro, eu acredito que seja isso. Tem um universo todo em que a nossa geração foi preparada para fazer algumas coisas e não outras, né? Desenhar, por exemplo, passa a ser, depois de uma certa idade, algo que não é mais interessante, né? Você começa a deixar aquilo de lado, né? E tem um universo muito, muito importante da aprendizagem. Tem pessoas que são mais visuais para aprender. Tem pessoas que são mais auditivas para aprender. Tem pessoas que são sinestésicas, quer dizer, precisam de todo esse aparato sensorial para poder aprender, né? Mas tem também as técnicas. Se eu te ensinar algumas técnicas, você vai aprender, você consegue evoluir de um estágio X para o estágio Y. Eu, por exemplo, não tenho memória fotográfica, não consigo desenhar de memória, né? Eu preciso muito da imagem, eu sou muito imagético nesse sentido. Eu desenho, se eu tiver, inclusive para os meus alunos, desenha para mim tal coisa, uma mão, que posição que você quer a mão, faz para mim a posição aí. Eu vou olhando a mão dele e vou desenhando. Entendi. Aí eu consigo. Entende? Então, existem desenhistas e desenhistas, mas existem também técnicas e técnicas. Cada um vai aprimorando aquela deficiência, porque todo mundo tem deficiências. A gente vai aprimorando elas e vai fazendo elas cada vez ficarem menores, né, no nosso espectro aí. Entendi. E você estava falando de desenho digital, né? Eu uso muito para dar aula, eu desenho, só que é aquele desenho rudimentar, né? Eu desenho um nervo, apago o nervo, tal, para dar aula. O meu cachorro parece mais um porco, coisa assim, né?
Mas eu fui tentar fazer na mesa digital, para mim é impossível, porque eu não vejo o traço que eu estou fazendo. E se eu olhar para o computador para desenhar, aí que erro tudo. Então, o que eu fiz? Eu faço no tablet. Eu peguei um tablet só para isso. Então, eu jogo a imagem dele no computador e eu desenho para os alunos. Até ficou uma aula interessante, né? Ficou legal. Porque fica uma lousa onde eu desenho na hora, quando está dando aula online, né? E mesmo a aula presencial agora eu estou fazendo isso. Em vez de desenhar numa lousa, eu abro o tablet lá, desenho e aparece no Datashow lá. Ou na TV, agora que a gente usa a TV. Fica mais interativo, né? Fica mais interativo. Só que é aquela coisa que eu te falei. O meu cachorro é um porco, parece um rato, às vezes parece rato, né? Em vez de cachorro. Mas sai, o aluno entende. Eu ainda tiro sarro, né? Eu falo, agora vocês vão ver como eu desenho bem pra caramba, né? E começo a desenhar. E por falar nessa parte digital, o que você está achando da inteligência artificial? Nossa, eu tô adorando. Sério? Tô que amando, bom. tô curtindo demais. Eu criei, para vocês terem uma ideia, Vocês conhecem o livro Maus, do Art Spiegelman? Não, esse não. É um livro interessantíssimo, eu recomendo. É um livro que trata a Segunda Guerra Mundial em graphic novel, em HQ, né? Certo. E ele trabalha com a ideia de que os nazistas eram cachorros, né? E os judeus, por exemplo, eram ratos. E isso ele está tratando de algo mais histórico também que aconteceu no período. Então eu criei, em sala de aula esse ano, um super trunfo baseado em mouse. Que e aí, legal. como todos os personagens são animais, a gente começou a criar personagens animais para todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Então, aquele aluno que gosta do desenho, vai pro desenho, vai lá curtir o desenho, faz o desenho, né? Porque vai ser, por exemplo, um americano, vai ser um gavião, vai ser uma águia, né? Com corpo humano, cabeça de águia e corpo humano. Mas aquele aluno que não tem essa habilidade, ele pode usar a inteligência artificial, aí ele vai ter que ser bom no prompt, ele vai ter que entender muito bem e descrever, porque não vai ser simples para... vai dar o comando para ver o que a IA vai querer criar, né? Eu brinquei bastante com inteligência artificial para dar aula mesmo, para fazer imagens para aula. Tinha horas que eu falava, eu usei muito o Midjourney, aí ele me bloqueou, né? Porque se eu usar 10 vezes ele bloqueia. Aí eu uso aquele Blue Willow. E uns outros, um monte. Eu tenho, se você olhar no meu computador, tem uma pastinha lá com todos de inteligência artificial de desenho, né? E tem horas que eu falo, mas você é burro, eu escrevi uma coisa e você fez outra. Eu fico discutindo com o computador. Mas é porque eu escrevi errado. Ele não entendeu o que eu queria, né? Mas quando ele entende, gente, sai um negócio. Sai perfeito, né? Eu dou aula de laser, eu tenho uma foto, parece foto do Einstein segurando um laser. Né? Então, ele entende, assim, legal. o cachorro, você olha cachorro, você parece foto de cachorro. E você faz voz, e você faz música. Sim. E você faz o personagem falar, né? Eu criei para esse jogo um NPC, né? Um personagem não jogável, que ajuda as pessoas a entender o jogo, enfim, a jogar em si, que ele explica para as pessoas o jogo. Então, cara, é ilimitado hoje o que pode se fazer. Mas é óbvio que tem pontos negativos, né? A IA vai passar a tirar empregos, né? Os ilustradores estão perdidos. Eu vou até confessar que eu escrevo, né? Escrevo livro. As últimas 2 capas eu fiz na IA. As últimas 2 capas. Está acontecendo, né? Mas assim, tira o emprego por um lado e dá por outro. Quanta gente está por trás da IA? Quanta gente está trabalhando por trás da IA? Então, na verdade, o emprego vai ficar mais tecnológico e vai exigir mais estudo. A verdade é essa. Então, por exemplo, um ilustrador, ele vai precisar entender de tecnologia, senão ele não vai ilustrar nada. No futuro, né? Agora ainda tá indo bem para o ilustrador, que você deu o exemplo do ilustrador, né? Mas no futuro ele vai fazer tudo na tecnologia, vai ser tudo... a gente vai falar, eu até comentei isso com a minha esposa outro dia, daqui uns anos a gente vai contar nos livros de história a revolução tecnológica.
né? Porque teve a Revolução Industrial, a Revolução tal, a gente vai falar sobre a Revolução. A gente está vivendo a Revolução Tecnológica. Aonde vai parar, eu não sei. Acho que é uma adaptação também, né? Oi? Acho que é uma adaptação também, né? Acho que de anos a tecnologia vai evoluindo cada vez mais, vão surgindo coisas novas, né? E aí as próprias pessoas, né? Independente do emprego, né? Do que a pessoa tem, eu acho que vai ter que se adaptar realmente, né? A essa mudança. Eu acredito que até com as câmeras também, hoje a gente tem câmera digital. Eu lembro quando era mais novo, eu tinha que revelar a foto. Putz, aí você não ia nem saber se a foto ficava boa ou não, você só descobria no final. E aí depois já passou todos os momentos, né? A viagem que você fez e tal. Tirava lá 200 fotos, aí você só conseguia saber se estava boa mesmo na hora que revelasse. Pois é. Né? E aí você fala, uma raiva que revelava a tremida, você ainda pagava pela tremida. Aí você fala, poxa, como que eu vou guardar, né, essa recordação? Só na mente mesmo, porque ali no físico você não tem. Né? Hoje, coisa que no digital você olhou uma foto, não ficou legal, você tira outra. Você tira 50 fotos em poucos segundos, né? Sim. Mas eu acho que a gente é de uma geração que foi muito... que está sendo ainda, né? Privilegiada, assim, porque a gente tem esse fator histórico para entender o ontem e o hoje, né? Eu lembro de câmeras que eu tinha, que meu pai me deu, assim, que eu tinha 12, tinha 24, ou no máximo, que era muito caro, 36 fotos. É verdade. A gente tinha que economizar essas fotos... E se errasse, você perdeu uma foto, né? Baita prejuízo, né? O 36, o cara não era o filme, o cara era revelar, né? O cara era revelar o filme, né? Então, mas o pessoal mais novo não consegue... Outro dia eu tava dando aula também, aí eu falei, porque antes do celular, aí que eu me toquei, todo mundo lá tinha nascido depois do celular. Eles não sabem... Eles, na verdade, quando eles eram pequenos, já tinha smartphone, não era nem o celular, né? E eu sou de antes do celular. Né? Então, é a mesma coisa que alguém fala para mim, antes de existir o plástico, quem tem 70 e poucos anos nasceu antes de existir o plástico. Né? Antes de existir o plástico, pra gente, para mim, o mundo sempre teve plástico. Então... Também eu falando outro dia, falando na sala, porque aquela época do Ayrton Senna... Aí eu pensei, faz quase 30 anos que ele morreu, essa molecada tem 20 e poucos anos, né? Então... Mas acho que vai muito com o que o Caverna falou, né? De você buscar a referência, né? Porque você tem uma referência de como era antes, como tá sendo. Sim. E aí, de repente, projetar algo pro futuro, né? Porque coisa que hoje, as referências, até por conta desse tempo, é muito difícil de você buscar uma referência para um pessoal mais novo de 20 anos, uma referência de 30, 40 anos atrás, né? E só buscando na história mesmo, né? É verdade. Ele vai precisar pesquisar, né? A gente vivenciou isso tudo, né? Exato. E a gente ainda ajuda a corrigir, né? Porque às vezes eles pesquisam errado, vem com uma informação errada, a gente fala, não foi bem assim, não. Eu tava lá, não foi bem assim. Agora, você estava falando, né, de emprego, da revolução tecnológica, é tudo adaptação. Que eu lembro, quando eu tinha um celular, né, aquele celular pequenininho, que quanto menor era melhor, né? Aí começou a internet, veio o smartphone, o primeiro foi o iPhone, né? Depois a Samsung também começou. E aí o pessoal começou a conseguir fazer ligação pelo celular, né, direto pelo celular. E alguém, não lembro quem estava conversando comigo, falou, as operadoras vão tudo morrer, porque agora a gente só vai usar a internet. Eu falei, não, a operadora vai oferecer internet. E hoje a operadora de celular é internet, ninguém mais liga, é raro alguém ligar, né? Na verdade, quem liga é para oferecer empréstimo consignado, essas coisas. Mas você viaja, você vai para o outro lado do mundo, você fala com o teu filho, com a tua esposa, como se você estivesse do lado. É um negócio absurdo, né? E quantos anos você tem, Caverna? Olha, eu tenho 45. Então talvez você tenha chegado... Não, você não chegou a pegar isso. Eu peguei uma época que você ia fazer o interurbano, você ligava para a telefonista ligava para a pessoa que estava no outro país, aí ela ligava para você e falava, tal pessoa já está na linha. Aí você conseguia conversar. E você falava super rápido, porque se você ficasse meia hora, você deixava o teu carro lá para pagar. Mais ou menos tão caro que era. 1 hora era a escritura da casa para pagar. Era um absurdo, era um absurdo. E tinha orelhão, ele tinha a ficha DDD, que era para você ligar para outro estado.
Aí você colocava lá 20 fichas, você só ia escutando clac, clac, clac. A ficha caindo. Você tinha que ir com um saco de ficha assim pra poder colocar lá. E hoje você paga uma taxa por mês, você fala com o Brasil inteiro. O meu celular, por exemplo, eu falo com a América toda. Daria, se eu pagasse um pouquinho mais, eu falaria com o mundo todo sem pagar nada mais. Né? Então, é o que você falou. A gente está vivendo essa revolução, a gente está vivenciando antes e depois, né? É incrível isso, né? A gente tem equipamentos tecnológicos para todos os gostos, para todos os ambientes, né? É fantástico isso mesmo, né? É algo surpreendente, assim, onde a gente está, né? E uma coisa que até falando dessa parte de tecnologia e tal, e voltado para os desenhos, né? Como que é a sua visão aí para os desenhos serem feitos daqui para frente? Porque hoje com a IA você consegue, né? Tem uma infinidade de possibilidades. Né? Talvez aquela pessoa que vai fazer o desenho, né? Para fazer um filme, por exemplo. A pessoa vai fazer um rascunho, um desenho. Qual é a sua visão para isso? Ainda vai existir esse cara que vai desenhar ou ele vai ter que se digitalizar, comandado por uma IA, por exemplo? Olha, Misael, na minha visão, assim, pessoalmente falando, né? Eu acho que sempre vai existir esse cara, né? Porque sempre vai existir aquela pessoa que gosta do desenho feito à mão, analogicamente, né? Sim. Alguns grupos, inclusive, que eu tô no Facebook, não gostam dos meus desenhos digitais, porque querem privilegiar os desenhos feitos à mão, né? E, assim, a galera que desenha profissionalmente, é raro você ver aquele que usa o papel para fazer um rascunho. A maioria, não todos, mas a maioria usam o próprio digital para rascunhar já, né? E a IA, a inteligência artificial, ela tá aí, ela tá nesse universo do rascunho. Então, é claro que você pode fazer a sua capa de livro, a sua ilustração da revista, o que você quiser, né? Porque aquele trabalho ali é algo que você pôde criar, né? Mas tem controvérsias, tem um prêmio agora aí, não sei que prêmio que foi, de capa de livro, inclusive, que foi barrada, né? Pelos jogadores, porque havia sido feito por uma IA. Então, você esbarra nessas coisas, né? Você esbarra na pessoa que gosta do analógico, gosta do manual, você esbarra na pessoa ou na rapidez do processo que precisa de uma IA, por exemplo, ou até no baixo custo, né? Mas também eu acho que o uso dela vai ser mais ou menos isso, sabe? O ilustrador vai testar as coisas, ele testa os desenhos, as cores, joga no software gráfico e ali ele vai poder ter mais amplitude ainda para realizar o que ele precisa. Ou seja, é um pouco o que o Sidney falou, né? Cada vez mais a gente está agregando ferramentas e não jogando fora, né? Nenhuma vai deixar de existir. A pintura a óleo lá do século XVII, XVI, continua existindo ainda, né? Inclusive, é a grande pintura, é a pintura que dura mais, que tem mais durabilidade, né? Então, nossa, assim, a gente está agregando, né? E até verdade isso que você está falando, né? Até vou comentar um fato. Eu trabalhei um tempo com o pessoal da Disney e eles fazem... É tudo muito cheio de cores, né? Os desenhos e tudo mais, né? Os personagens, os characters deles lá, são todos bem coloridos, mas eles têm uma linha que eles, desde sempre, tiveram... tem um nome para isso que eu esqueci. Eu estava tentando puxar na memória, mas eu esqueci. Que é só desenhado. Então, tem produtos deles licenciados, tem uma série de questões que eles fazem lá na Disney até hoje, de só o desenho, só o rabisco, então é só o contorno, né? Os characters deles são todos desenhados, mas não tem cor. Então, é aquele preto e branco, tem os produtos que são exclusivos lá, que são só desenhados. E eles falaram que sai absurdamente. Falaram assim, é incrível como isso daqui, posso fazer qualquer linha, que todas essas linhas vão sair, vão vender, se bobear, vão vender mais do que os que são coloridos. Né? Então, acho que tem público para tudo, né? Com certeza. Mas assim, indo nessa linha, quando inventaram a televisão, falaram que o rádio ia acabar.
Tá aí o rádio, né? É capaz da TV acabar e o rádio continuar. Né? Porque hoje o pessoal usa mais o celular do que a TV, né? Então, verdade, a molecada, os mais novos ficam no celular, não ficam na TV. É uma mudança de comportamento. Uma mudança também, de comportamento, né? Mas ainda escuta o rádio no carro. Então, e outra coisa também, Caveira, que é o seguinte, a IA, ela se baseia em algo. Se os desenhistas não desenharem mais, ela não vai ter matéria-prima, ela não vai ter onde se basear. Então, com certeza, hein? Que eu vi até um negócio bem interessante, que até mostra isso daí, porque eu não lembro quem foi alguém famoso, que pediu para desenhar Jesus Cristo pela IA, desenhar como se fosse o Van Gogh, como se fosse o Salvador Dalí, o Picasso. E é incrível, assim, você olha, você vê como se o Picasso tivesse pintado aquilo, como se o Van Gogh tivesse pintado. É um negócio absurdo. E o Salvador Dalí, então, né, que é meio doidão, é bem legal, você vê assim direitinho, como se ele tivesse pintado. Então, a IA está se baseando nesses artistas, né? Ela tem que se basear neles. Então, eu acho que não morre isso daí, só que alguém vai ter que fazer essa IA. Isso vai ter que alimentar, né? Isso... Tem inclusive filmes, né? E agora os medos dos atores, inclusive acho que o Robin Williams, né? Que morreu indicando no testamento dele que a imagem dele não poderia ser usada mais. Né? Estão querendo reviver o Elvis, por exemplo, e fazer show, o próprio Michael Jackson, né? Quer dizer, sobra uma gama de coisas para a gente criar, né? É infinito as possibilidades, assim, né? A grande polêmica foi reviver a Elis Regina e colocá-la dentro de uma Kombi, né? Essa é a grande polêmica, a polêmica do século, né? Então, tem que tomar cuidado. Acho que é que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a usar, está aprendendo os limites, está aprendendo tudo isso. A única coisa que me deixa preocupado, eu estava vendo um podcast que estava o Sérgio Sacani, eu não vou lembrar o outro que estava lá, que ele trabalha com IA, e estava a Nédia Oliveira. E aí eles estavam falando sobre IA, tudo, aí fizeram uma pergunta para eles se a IA ia sobrepor o humano, sobrepujar, né? Ia ficar acima do ser humano. Aí o rapaz que estava lá, que desculpa, eu não lembro o nome dele, ele falou, vamos perguntar para o ChatGPT isso daí. Aí sabe como o ChatGPT respondeu? Que não, para não se preocupar, não sei o que, tal, que nós sempre seremos humanos. Ele respondeu isso, o ChatGPT. Aí na hora que eu ouvi, eu estava vendo ao vivo, eu ouvi e falei, ele respondeu isso, aí a Ned na hora falou, o que ele respondeu? Que nós sempre seremos humanos, quer dizer, ele já está se considerando humano, né? Então, a gente tem que ver quais são os limites. Tanto que o Elon Musk tá preocupado, estava falando para dar um freio, né? Verdade, o pessoal está falando para dar um freio na IA. Só que ao mesmo tempo que ele falou para dar um freio, ele fez a dele, né? Então, é muito ambíguo isso, né? Muito ambíguo. Contraditório. Deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com IA, com desenho, com nada. Caveira, de onde veio Caveira? Caverna. Caverna, desculpa. Eu te chamei de Caveira umas 3 vezes. Foi um apelido dado por um professor, Sidney. Olha só. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibulinho ainda, porque eu fiz eletrônica, né? Eu sou técnico em eletrônica, olha só. 2, eu também. Então, eu estava fazendo essas aulas, a gente estava no final do ano já, todo mundo cansado, né? Porque você estuda demais, você estuda duplamente, faz escola e estuda o cursinho para passar onde você queria e tal, enfim. E ele não estava conseguindo dar aula, todo mundo cansado, zoando. Aí ele parou a aula e falou, quer saber, eu vou apelidar vocês. E começou a apelidar. E eu já tinha barba e já tinha cabelo grande, tipo, Capitão que seria Caverna. o 9º ano hoje, né? A minha barba já era formadinha, assim, né? Então ele me chamou de Caverna, cara. Aí eu fui para o colégio técnico, fui fazer Fundação Bradesco aqui em Campinas, e eu fui com alguns colegas desse cursinho passaram. Aí já já era. Levaram o apelido hoje, né? Porque aí eu fui para a faculdade já me apresentando como Caverna, não tinha jeito mais de... Porque o meu nome é complicado também, né? Kleiner. É um nome que algumas pessoas da minha família não falam direito, né?
as minhas avós, avós, e até hoje, alunos e outros professores têm dificuldade, têm amigos que não sabem exatamente qual é o meu nome, né? Kleiner, que nome é esse, né? Mas É fácil um falar caverna. sobrenome alemão, muito estranho. Então, mas até para você levar o nome para a faculdade foi bom, porque às vezes o pessoal dá uns apelidos na faculdade que são terríveis, né? Então, pelo menos você já tinha o Caverna, que é bacana, acabou, né? É verdade. E para você ver, assim, mais uma deficiência minha, né? Que é com nome. Eu te chamei umas 3 vezes de caveira, né? Então, eu tenho essa deficiência com nome também. Eu não guardo o nome. É uma coisa que eu também não. eu não consigo Mas guardar nome. isso de nome é muito engraçado, o Caverna, porque isso comigo também acontecia, porque meu nome é Misael. Aí às vezes você fala de primeiro assim, como Luiz Miguel? Eu falei, não, Misael. Não, Miguel, putz, não, Misael. Ah, com Z, com S, com I, com Y. Eu falei, pô, caramba. Aí você fica lá, você vai dar o seu nome, né? Aí você fica lá uma meia hora justificando, né? Explicando, não, Misael com M, ó, vou soletrar. O meu todo mundo fala normal. É incrível. O meu todo mundo fala normal, mas ninguém escreve direito. Não tem como... É com C, com I, o pessoal escreve tudo errado. Nunca vi alguém... Quer dizer, já vi. Outro dia eu vi no estacionamento, o cara escreveu direitinho. Eu falei, nossa, você escreveu direito. Você acertou de primeira, meu. Primeira. Pô, parabéns. E é Piesco, o sobrenome, e é como fala, Piesco. O pessoal adora colocar K no meio. Piesco com K, adora. Tem que ficar corrigido. Mas pelo menos não tem esse problema de Kleiner e de Misael, né? Nossa. Quando era mais novo eu sofria, viu, meu? Olha, às vezes ia entrar em balada, falei assim, qual que é o seu nome? Misael. Hã? Luiz Miguel? Josiel? Não, M. Vai lá na letra M, você vai achar meu nome lá. Só deve ter eu, Misael só eu, com não, certeza. aí dava N de navio? Pô, tá de brincadeira, né? Não, M de Maria. Maria? Luiz Miguel Maria? Não, é engraçado. Teve até uma vez, eu tava num café que eles chamavam pelo nome e tal. Aí a menina foi me chamar, e aí ela acho que leu, e tava, não sei se a letra tava ruim, né? Ela... Zael. Zael, ficou rápido. Parece que sou eu. Curtou rapidinho, é mais fácil. Exato. Bacana. E outra pergunta, e essa barba azul? De onde surgiu? Como é que surgiu? A minha barba ficou branca muito rápido, né? Uhum. Tenho cabelo preto ainda, mas a barba ela ficou brancona muito rápido. Só o bigode que ainda tá sustentando alguns fiozinhos pretos. E aí eu percebi que se eu pintasse a barba, a minha conexão com os alunos, assim, sabe? Fica mais legal, cara. E isso surgiu na escola. Eles me fizeram, a gente estava corrigindo alguma atividade, alguma coisa assim, e com canetinha, né, hidrocor, e alguém começou a dar umas pinceladinhas de canetinha na minha barba, assim. E eu sou muito tranquilo em relação a pintar, eu não fico bravo e tal, né? Pessoas que erram meu nome, né, assim, também não fico chateado. E aí alguém pediu: professor, a gente pode pintar a sua barba? Eu falei, olha, você tem que tomar cuidado, hein? Não vai pintar meu rosto, porque eu tenho que sair dar outras aulas. Olha só o que eu falei, né? E aí as crianças se eu não me engano, 4º ano, começaram a pintar. Então ficou risquinhos verdes, amarelos, azuis, vermelhos. Agora ficou inteira pintada, porque ela era branca, ela era um quadro branco para as crianças, com certeza. Diversão da criançada. Naquele momento, cara, foi só pintando mesmo. Que bacana. Pinto de rosa. O curso eu comecei azul, depois foi para rosa, depois voltou para azul. Uma delícia. Barato. Você acaba fazendo arte na tua própria barba, né? Fica e legal, acaba assim, se comunicando com as pessoas. Hoje eu ando na rua, eu converso, vou fazer compra, e as pessoas falam, gostei da sua barba, você pinta a barba. Então já começa aí um ponto para você conversar com as pessoas, né? Que barato. E outra coisa também, que até a gente chegou a falar um pouquinho antes de entrar no podcast, que você toca, né? Músico. E você tem músico na família, né? Sim. Meu pai. Teu pai, ele toca o quê? Ele toca guitarra, violão. Nossa, meu pai é uma fera, assim. Ah, é? E você? Não toca nada?
Não, eu toco bateria, eu comecei a tocar guitarra, né? Com ele, assim, entendendo um pouco como é que funcionava tal, mas ele também tinha muito medo que eu quebrasse o instrumento. Então era difícil também de, né, uma criança pegar a guitarra, o violão e tal. Mas eu sempre fui um pouco mais da percussão, da batida, eu ficava tocando caixa, né, enquanto Sei. ele tocava as músicas tal. E aí, certo dia, eu me vi mais envolvido com a bateria e tal. Quando eu fui para a Unesp, olha só, eu encontrei uma escola de música que estava falida e estava vendendo os instrumentos musicais. Então, eu comprei Olha, a minha caramba. primeira bateria Uhum. lá em Bauru, na Unesp, né? Aham. Através desse esquema. O cara estava vendendo baratinho ali, eu comprei e Puta comecei que a praticar aí cada vez mais a bateria, né? Hoje eu toco um pouquinho de violão, um pouquinho de baixo, faço as minhas músicas gravadinhas aqui. No curso, inclusive, tem 2 musiquinhas que eu fiz, tô com um tecladinho aqui, MIDI. E aí, cara, legal. a gente vai só inventando, vai só criando. Eu Bacana. não tô preocupado em ser o melhor, em fazer a melhor coisa. Eu tô preocupado em treinar, em fazer coisas que me expressem, né? Que me aliviem também do dia a dia, que é corrido e tal. E às vezes saem coisas legais, às vezes não saem, às vezes servem para algumas coisas, às vezes não servem para nada, só para eu me deliciar aqui mesmo. Barato. Você já viu no... Eu vejo no Instagram aquele baterista, El Stepario, siberiano. Já viu esse cara? O nome dele não é estranho, não. Meu, é um negócio assim, ele com certeza, ele é ou de Marte ou de Saturno, ele não é daqui da Terra. Velocidade, É uma né? velocidade, é um negócio assim que a primeira Uma vez mão que eu só. vi com uma mão só. Caramba. Ele brinca com uma mão só, aí ele fica, porque o pessoal tira sarro, faz tal introdução com uma mão só, ele fica com um café na outra e E tocando. tocando. Isso. E, isso. meu, é um negócio assim que eu fui baterista há muito tempo, né? Eu falo, eu jamais conseguiria fazer isso. Eu jamais conseguiria fazer um negócio desse. E tanto que na primeira vez que eu vi, eu desconfiei que ele estava colocando o ritmo acelerado. Eu falei para minha filha, a minha filha olhou e falou, isso daqui é impossível. Isso daqui não é possível um ser humano fazer isso. Aí ele pegou, e muita gente falou a mesma coisa. O que ele fez? Ele pegou um relógio de segundos, ficou segurando e ficou tocando. Tá. Para mostrar que não era. Certo. Aí o pessoal que critica ele fala assim, olha, que critica, fala, não, porque isso daí que você está fazendo não é bateria, porque bateria é acompanhamento, que não sei o quê. Ele fala, em vez de você ficar me criticando, estuda. Ele fala bem assim. É um tapa na cara, né? Porra. Tipo, você tá com inveja, estuda, né? Mas é um negócio absurdo. Eu até falo pro pessoal, se alguém é baterista, dá uma olhada. Não custa nada, porque vai se assustar. Vai se assustar com o que ele faz. O cara é incrível, o cara é incrível mesmo. É um negócio que do outro mundo. A única coisa que eu não gosto é que ele fica com aquela camiseta Cocaine Everywhere. Não sei se você já viu isso. Putz, Isso aí tá complica, incentivando né? coisa errada, né? Então, Nossa, né, cara? É meu louco. Aí não dá, né? aí tá incentivando coisa errada. Vamos falar um pouco mais do curso que você vai dar? Vamos lá, então. Como é que é esse curso exatamente? Olha, Sidney, o curso é para iniciantes. Isso é muito importante entender. O curso é para aquela pessoa que está iniciando ou até aquela pessoa que ainda que está no nível intermediário, né? Sei. É para essa pessoa, é para cuidar desse início, tá certo? O curso ele tem 6 módulos. Então, nos primeiros módulos, a gente vai introduzir o conteúdo, né? Tanto para o celular. Eu vou falar do modo automático, pontos positivos e negativos. Eu vou falar do modo Pro ou manual, pontos positivos e negativos, tanto do celular quanto das câmeras DSLR, né? Das câmeras digitais. Falar do modo automático, modo Pro, mas aí a gente começa a aprofundar nos outros módulos as técnicas, né? E os recursos técnicos que a câmera tem. Então é muito importante, como eu já falei aqui, entender, né, o triângulo das bermudas da fotografia, que é o ISO, o diafragma e o obturador. Esse é o triângulo das bermudas, não tem outro, né?
você vai entender que todos esses 3 trabalham com iluminação, mas tem uma coisa muito legal nesse curso, que é você poder trazer o conhecimento, por exemplo, do cinema, dos enquadramentos cinematográficos e da história da arte. São duas coisas legais que eu trago nesse curso para que o aprendiz perceba que fotografia não se restringe só ao universo do fotógrafo, né? O fotógrafo, inclusive, profissional, ele está assistindo filme, ele está vendo obra de arte, ele está indo em museu, justamente para ampliar esse universo, esse ócio criativo, né? O ócio criativo é bastante importante, esse universo em que você não está olhando para a sua área de atuação, está olhando para áreas adjacentes, mas que são muito importantes para que você amplie a sua percepção, porque tudo é linguagem, né? Tudo vem de um lugar só, tudo está envolvido de certo modo, né? E além disso tudo ainda, você tem em todos os módulos atividades práticas, e você pode postar, e eu vou ver as suas atividades práticas, beleza? Para ajudar ainda mais a pessoa. Você tem uma revisão, você tem um resuminho em PDF para você entender ali, resumidamente, o que cada módulo falou. E como se não bastasse isso, a gente tem um videocast no final de cada módulo, muitas vezes 2 ou 3 videocasts, para trazer uma outra linguagem. Uma linguagem mais informal, mais conectada com quem tá assistindo no metrô, com quem está assistindo andando na rua, com quem está assistindo na sua hora de lazer. Você vai ver, então, esses vários momentos num curso completaço aqui no Ibra, olha só. Oh, que bacana. Pelo que eu entendi... desculpa, pode falar. Só pelo que eu entendi, então, o Caverna, vai ser para vários tipos de público, né? Embora seja um conteúdo iniciante, o tipo de linguagem que você está falando aí que vai utilizar, que utiliza, vai permitir que várias pessoas consigam, né, absorver esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que é exatamente isso. Você vai entender nesse curso como que você pode mexer de uma forma melhor e mais precisão, né, nesses equipamentos. Então, é isso. Todo mundo pode usufruir. Quem é da arte, quem é da engenharia, porque todo mundo precisa hoje fotografar alguma coisa. Todo mundo hoje tem uma relação com a imagem, né, Misael? Todo mundo precisa da imagem em algum espectro. Então, nada melhor do que estudar um pouquinho a imagem, entender como criar uma imagem cada vez melhor, né? E dá, por exemplo, você vai também ensinar a pessoa como fazer selfie, como melhor. Sim, isso daí é importante, porque hoje em dia o selfie está super, né? Talvez todo mundo é um fotógrafo amador porque quer fazer selfie perfeito, né? Eu acho que até as pessoas preferem, né? Eu já cheguei a pegar pessoas, né? Que eu via a pessoa tentando, né, achar um ângulo, não conseguia, tal, não sei o quê. Eu falei, você quer que eu tire a foto? Não, tem que ser selfie. Eu falei, pô, caramba, então tá bom, então beleza. Então as pessoas estão, né, com essa preferência, talvez, não sei se essa é a palavra correta, né? Talvez, né? Mas eu já deixo aqui uma dica, hein, para quem gosta de selfie, quer e precisa, né? Muitas vezes a gente precisa fazer uma selfie legal. Tem aí monopés, tem aí tripés interessantíssimos que podem fazer com que a foto fique melhor ainda, porque muitas vezes na mão livre, né, pode sair um pouquinho tremido. E aí, para disfarçar um pouquinho que é selfie, todo mundo faz isso, é um recurso legal, a gente estica a mão, mais ou menos, né, indicando... Para fingir que é uma selfie. Ô, louco, olha só. Aí, pessoal, dicas com Kleiner Caverna, aí, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Interessante isso, interessante. É um selfie fake. Selfie fake. Isso. Porque faz sentido, você estica o braço, né? Fake, né? Os grandes teóricos da fotografia não veem essa questão de realidade, porque já não é realidade mais, né? Sim. A realidade é essa que o meu olho vê, e olhe lá, né? E olhe lá, né? Tem muita gente que, enfim, não consegue perceber a realidade. Quando a gente fala...
quando a gente fala em fotografia, a gente já está falando de uma realidade que não é realidade mais, né? Isso é bastante interessante. Não, tanto que no cinema, hoje você vê a fotografia mesmo, ela é toda CGI, é toda... eles filmam no fundo verde e depois que coloca lá uma cidade inteira no fundo. E você tinha falado de cinema, né? A fotografia, que ela tá em todos os lugares. E uma coisa que as pessoas não notam e que faz muita... Nota assim, o subconsciente acaba notando. Faz muita diferença num filme. São duas coisas que são deixadas de lado, assim, que as pessoas não ficam prestando atenção. Mas vê que é a fotografia e a música. Imagina, por exemplo, uma cena de ação sem a música. Sem música. E sem aquele movimento da câmera, né? Uma câmera estática numa cena de ação. Impossível. Nossa, Impossível. E realmente isso é muito real, porque dependendo de como faz a sequência de imagens ou a música que coloca no fundo, te dá total diferença de percepção do que está acontecendo. Tanto que o primeiro jornalismo, eu não posso falar jornalismo mesmo, que assim, aquele seria imitando a vida real, tal, que foi aquele Aqui e Agora, que hoje todo mundo imita, eles faziam a câmera tremida até de propósito, para parecer que você estava correndo, né? Eles balançavam a câmera para parecer que você estava correndo para ir ver as coisas. Então, o movimento também é muito importante na hora de uma fotografia que não precisa ser estática, né? Pode ser filmada. Com certeza. Né? Existem ajustes, inclusive, que a gente pode... e isso o curso trata bastante legal, porque a gente também... É muito prático, né? O curso tem experiências práticas, o curso tem fotografia, eu mostro as minhas fotos e tal. Tem alguns recursos da câmera que fazem você chegar próximo ao movimento, à velocidade das coisas, né? O que aumenta a sua percepção disso que a gente chama de realidade, né? Então, você numa cidade, por exemplo, você tem pessoas caminhando com um certo movimento, com um certo ritmo, com uma certa velocidade. Os carros em outra velocidade. Os prédios não estão caminhando. Então, dependendo do equipamento e dos recursos que você está usando, você pode fazer fotos maravilhosas, apagando as pessoas completamente, os carros da cidade, porque aquilo que está em movimento pode desaparecer na sua foto, como deixar as pessoas completamente, né, estáticas na foto e os carros em movimento, os carros mais rabiscados na fotografia, né? Aí entra uma questão de você entender os mecanismos, entender esses recursos que a fotografia tem, né? Caramba, é engraçado isso, porque numa mesma foto você tem, sei lá, três situações bem distintas, né? Porque o prédio tá estático, a pessoa tá lá, de repente pode fazer um movimento ou outro, e os carros estão passando, então tem movimento, né? Constante. Aí para você adequar, isso tudo você ensina no curso também, né? Para você poder tirar a melhor foto, né? Sim. Muitas vezes numa dança, por exemplo, que você vá fotografar, a mão da pessoa ficou rabiscada, ficou riscada na foto, mas o corpo não, porque a mão estava em movimento e o corpo estava estático, né? Legal. Então, força um pouco esse iniciante a entender, né, de movimento, de percepção, né, visual. Isso é extremamente importante para nossa compreensão desse mundo real, né? E tem os enquadramentos também, né? A posição que você vai colocar o objeto principal, tudo isso, né? Tem... Sim. E você consegue, por exemplo, no próprio celular, acho que as câmeras também, as avançadas, elas fazem a mesma coisa. Você consegue, por exemplo, embaçar todo o fundo e deixar só a pessoa ou o objeto principal, né? Tem um nome, agora eu esqueci o nome que tem isso, mas você consegue fazer... É o desfoque. É o desfoque mesmo, né? Você consegue fazer tudo isso. Agora, me fala uma coisa, você, por exemplo, eu vou fazer o curso, eu preciso comprar uma baita de uma câmera... Ou eu vou, com o meu celular, eu já vou conseguir brincar bastante? Isso é bastante importante. Não precisa. Você, com o seu celular, e só com ele, você pode fazer o curso inteiro. Porque tudo que está sendo falado no curso, mesmo no módulo de DSLR, você vai conseguir usar para o seu celular, né? E é óbvio que o curso vai te dar esses recursos
essas habilidades para que você, se quiser, se puder, né, possa fazer um planejamento para comprar um celular melhor, para comprar uma câmera fotográfica mais interessante, se esse for o seu propósito, né? Mas você pode fazer com o seu celularzinho ou só com a sua DSLR. Legal. Já tem uma data para esse curso? Não, ainda não. Ainda não? A gente tá estruturando, mas acho que pro ano que vem vai ser um dos cursos aí de novidade bem interessante. Primeiro semestre do ano que vem. Sim, primeiro semestre. Beleza. Não, então é só para deixar o povo com vontade, né? Nossa, eu já tô com vontade de fazer esse curso, porque, olha, só de participar do backstage aí desse curso, eu já fiquei com vontade, viu? Como esse vídeo é gravado, né? A gente tá gravando aqui, vai ao ar. Quem tiver interessado, e, por exemplo, tá assistindo agora, né? Tá vendo esse nosso bate-papo agora, nesse instante, coloca aí nos comentários, gente, eu tô interessado. Quando vai ser? Porque quando for ao ar, talvez a gente já tenha até uma data. Então, aí a gente já coloca onde que vê, então coloca aí nos comentários, a gente ajuda você a encontrar o curso, não vai ficar com água na boca, não. Não, eu acho que é interessante porque a linguagem que o Caverna usa é muito atual. E ele fala de muitas coisas que acontecem realmente no dia a dia. Sim. Né? E então, você vai conseguir realmente utilizar, talvez, esse conhecimento no dia a dia. Então, às vezes, o cara não quer ser um mega profissional, mas quer saber tirar foto. Então, acho que vai ser bem interessante. Eu quero saber tirar foto. Eu quero poder tirar do meu modo automático. E poder fazer os ajustes, ou até usar o modo automático, né? Mas eu quero poder usar o máximo do meu celular. Porque celular não é só para ficar vendo TikTok, né? Que é uma coisa que eu nem tenho no celular, mas não é só para isso, né? Você tem várias coisas que você pode fazer, ainda mais eu que faço vídeo de animal para mostrar para o cliente, colocar na internet. Isso é importante. Às vezes o animal sai rabiscado. E tem recursos, às vezes, que a gente nem sabe que existe, né? Que a gente poderia utilizar, né? Até para os veterinários, porque veterinário, por exemplo, na minha área, né? Eles fazem muito vídeo do animal antes, depois, principalmente quem trabalha com fisioterapia, com acupuntura, para sair um vídeo legal, para sair uma foto legal, para mostrar realmente o que está acontecendo. Não é aquele vídeo assim que você está filmando, o animal vai para lá, a câmera continua no mesmo lugar. Ou você tira a foto, o animal sai rabiscado, né? A patinha dele sai mexida. Né? Então, exato. É importante. E tem uma coisa interessante também que a gente fala sobre isso, é a questão da iluminação. Tem um módulo só de iluminação. Quer dizer, você deixar um animal, por exemplo, uma pessoa na contraluz, né? Ou seja, a luz contra a câmera atrás do animal ou atrás da pessoa, isso pode fazer com que a gente não veja o animal ou não veja a pessoa, né? Então a gente vai entender quais são as possibilidades de usar uma janela, de usar uma luz de teto, por exemplo, da sua própria casa, ou usar um abajur, ou usar algumas luzes. Essa daqui é um softbox, né? Que pode ser uma luz muito interessante para você. Ela não é uma luz cara, né? E a própria lâmpada que está acoplada nela não é uma luz E27, é uma luz dessas normais que a gente usa em casa. Então, existem vários recursos para essa pessoa que está iniciando, né? Várias habilidades aí que a gente está construindo. Por isso o curso pode ser para todo mundo, né? Como o Israel falou mesmo. Deixa eu ver se você tira se você me ajuda. Você acabou de falar que o animal, a pessoa não pode estar contra a luz, né? Mas uma coisa que acontece muito quando você vai tirar foto, por exemplo, se você vai tirar foto, a pessoa está contra a luz, sai aquela sombra preta, não sai a pessoa. Mas se você coloca, tá sol, e você coloca a pessoa a favor da luz, o que acontece? Ela sai com o olho assim, fechado. Como é que a gente resolve isso? É verdade. Né? É um problema isso daí. Exato. Tem que mudar de posição, né? Mas tem como fazer um ângulo... um ângulo que fique iluminado, mas a pessoa não fique com sol na cara. A gente tem alguns recursos, por exemplo, tem um recurso que é o rebatedor, Sidney. O rebatedor, ele é muito legal, um recurso que você pode usar na cidade, ele fica pequeno, né? Ele é bem grandão, mas ele pode ficar pequenininho, assim, porque ele é feito daquele material de barraca. Então, você dobra ele facilmente. É aquele guarda-chuva? Parece um guarda-chuva? Mais ou menos isso. Ele é um círculo grande mesmo, ele é um círculozão grande, né?
é usado para rebater a luz em ambientes que você está querendo, em que, por exemplo, aqui eu tenho um azul, né? Ó, desse lado aqui eu tenho um azul. Aham. Se eu quero que o azul fique também um pouquinho desse lado aqui, eu coloco um rebatedor, ó, um pouquinho fora de plano aqui, numa certa inclinação, tá certo? Ó, a minha mão Tá. tá azul, a luz está batendo nela, e o rebatedor vai fazer com que essa luz volte no meu rosto. Entendi. Né? Aham. Mas você trouxe uma questão importante. O sol é o sol, né? Uhum. O sol do Brasil é o sol do Brasil, né? É, Ao sim. meio-dia, 1 hora, não existe o que faça o olho deixar de ficar assim. Você pode procurar posições, né? Aí você vai notar que a sombra vai ficar mais dura. Então, por exemplo, o que o sol do meio-dia, da 1 hora, das 11 horas faz? Ele faz uma sombra muito dura embaixo da sobrancelha, nos olhos, embaixo do nariz, na boca, embaixo do queixo, né, no seu peito. Essa sombra, ela é difícil de você alterar se você não tiver um rebatedor. O rebatedor vai te dar essa possibilidade de jogar um pouquinho mais de reflexo nisso. Mas o curso ensina você a perceber o ambiente. Então, você vai olhar o ambiente, certo? Tá. Você vai para debaixo de uma árvore, né? Você vai para debaixo de um toldo. E mesmo assim, escolhendo a posição, você consegue dar o sentido de você estar num lugar mais amplo, de você estar na natureza, né? Não existe condição da gente tirar o sol do Não. céu, né? Ainda Mas bem. existe Ainda bem. condição da gente... Como é que é? Ainda bem que não existe, senão já tinha tirado. Ufa! Mas existem esses pequenos recursos, né? Que podem fazer a gente melhorar um pouco mais essa foto, né? Talvez uma mudança de posição, talvez um rebatedor acompanhando você, né? Talvez a sombra de uma árvore, e aí já tem algo melhor para a sua foto ficar ainda mais interessante. Aí, ó, já dá para melhorar. Eu vou te fazer 3 perguntas agora. Aí você responde o que vier na cabeça, tá? Beleza. Futuro. Futuro, a Deus pertence. Boa. Um desejo. Um desejo, eu quero muito trabalhar dessa forma. Quero trabalhar online, quero fazer as coisas EAD, fazer mais cursos. É isso que eu pretendo no meu futuro. Beleza. E um livro? Um livro, tenho vários aqui, cara, tô com vários. Mas olha, eu diria para você que a arte moderna é muito interessante. Vai ler Arte Moderna, ou até Maus, do Art Spiegelman, que eu acabei de falar, que a Arte Moderna do Júlio Argan. É um livro bastante interessante para quem quer entrar no universo da arte. Ou Maus, de Art Spiegelman. Legal. Bom, pessoal, não esqueçam de dar o peteleco aí no positivo, né? Não deixem de fazer isso, é de graça, ainda não colocaram imposto em cima disso, então vale a pena, tá? Se inscrever no nosso canal, existe o Cortes do Ibratalks também, não esqueçam disso. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a gente vai daqui a pouquinho te tirar de dentro da televisão para você poder respirar, tá? Então, agradecer muito a tua presença aqui, e eu tô doido para fazer esse curso mesmo, para aprender alguma coisa, né? Eu espero te encontrar em breve, espero que seja no começo do ano, né? Mas para poder fazer esse curso logo. E agradecer o Misael que está aqui comigo também, e agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora. Você quer deixar os teus contatos? Como é que o pessoal te encontra? Olha, Sidney, primeiro eu queria agradecer você, o Misael, o César, muito obrigado, foi maravilhoso, podcast lindo, e curtam aí o curso de foto. As minhas redes são Kleiner Caverna, com K e com K. São Kleiner com K e Caverna com K. Só existe eu ali assim, então vai ser facinho de você Vai ser fácil achar. encontrar, vai ser super fácil. Então, no Instagram, Facebook, tudo o pessoal te encontra. Tem no YouTube também? Tem TikTok, tem TikTok, YouTube, beleza. tem LinkedIn, tem tudo, cara. Ah, beleza. Tudo Kleiner Caverna.
É isso aí. Beleza, então. Cara, obrigado, foi muito legal. E eu tô querendo ver esse curso aí de qualquer jeito. Eu tenho certeza que o Misael também vai ver, né? Sim, sem dúvida, porque ó, só deu um gostinho aí. Quando a gente começou a conversar, já deu um gostinho. Agora, então, gente, aguardem aí no começo do ano que vem, novidades pra vocês. Beleza. Então, brigadão, a gente foi.